Olá, meu nome é Nathalie, sou professora de biologia. Hoje a gente vai começar com a aula de bioacumulação, né? A aula do componente curricular de biologia. E nosso objetivo é falar um pouco sobre esse tema, rever alguns conceitos de cadeias e teias alimentares, ok? Eu vou deixar aqui só os slides para não cobrir os slides. Vamos primeiro, né, saber um pouquinho sobre os objetivos de aula. Então, a gente vai conhecer hoje o conteúdo da bioacumulação e níveis tróficos. E os objetivos é conceituar e contextualizar a bioacumulação, avaliar os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição e a toxicidade de diferentes produtos, como também o nível de exposição a eles. Então, a gente tem esses dois objetivos aí principais quando a gente fala de o tema da água. Então, voltando aqui, 2 anos, né, saiu na mídia um material, né, para a gente começar a conversa, aí que saiu do jornal da USP, publicado em 25/3/2021. Nesse material, eles trazem, né, que pesquisadoras da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALQ, da USP de Piracicaba, né, então esse campus da USP de Piracicaba, ele lida muito com pesquisas, por exemplo, o departamento de agronomia está ali, né, então, tem cursos diversos nesse campus, e aí esse campus fez uma pesquisa, né, pesquisadores desse campus, e analisaram o estuário do Rio Doce, no Espírito Santo. E lá eles detectaram um aumento de poluentes de 880 vezes maior, né, de manganês do que o esperado. O manganês é um elemento químico, é um metal pesado, que vai ter alguns efeitos negativos no sistema nervoso humano, entre outros efeitos. As análises feitas depois de 2017, as análises foram feitas em 2017, 2 anos após o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, e nela o engenheiro ambiental Hermano Queiroz deu detalhes do estudo, né, em pesquisa de geoquímica dos solos. O que ele observou e o que ele compartilhou dos seus estudos? Que o excesso de manganês chegou a 88%, né, uma concentração maior, depois do desastre de Mariana, do rompimento da barragem de Fundão. Se comparado ali com os dados de 2015. Os valores encontrados em 2017 foram 5 vezes maiores que o limite definido pelas diretrizes brasileiras de qualidade de água CONAMA. Então, se observou um aumento gigantesco da concentração desse manganês. O manganês, ele pode ser tóxico em altas concentrações e pode causar danos tanto no sistema nervoso central, alterando coordenação motora, memória e capacidade de aprendizagem. E aí a gente tem uma primeira conversa, né, uma primeira questão, que eu vou pedir que vocês respondam aí em 3 minutinhos, que é: qual é a relação entre a bioacumulação e o caso de excesso de manganês em peixes? Então, pensando que nessa barragem existiu acúmulo de lama com metais pesados, houve o rompimento dessa barragem e esses elementos foram parar no Rio Doce e foi carregado até o estuário. Por que será que existe, então, excesso de manganês nos peixes? Qual é a relação? De onde será que veio essa contaminação que foi para os peixes? Então, vou deixar aí uns 3 minutinhos para que vocês possam responder.
Muito bem, né? Passar os nossos 3 minutinhos, só para a gente poder pensar um pouquinho sobre o tema. E aí, o que é importante a gente já pensar, né? Se a água está contaminada, e a gente pensa numa cadeia alimentar, a cadeia alimentar sempre começa com o produtor. O produtor no ambiente aquático seriam as algas. As algas vão absorver esses metais pesados da água, incorporando em seus tecidos, tá? Em seu corpinho de alga. Quando os peixes se alimentam dessas algas, os peixes herbívoros, eles vão se alimentar junto de todo esse metal pesado, de todo esse manganês que as algas acumularam durante a vida. E um peixe não vai comer uma alga só, né? Vai comer milhares de algas ao longo da sua vida. A gente não elimina esse metal pesado, tá? A gente costuma dar em aula o exemplo daqueles aquele termômetro de mercúrio, né, que quando quebrava a gente gostava de brincar com as bolinhas pratas, aqui é um exemplo de metal pesado, né, que quando a gente acha que está evaporando, sumindo na mão, na verdade você está absorvendo aquele metal pesado e vai ficar aquilo, fica nos seus tecidos. É claro que a gente pode ter uma exposição esporádica aos metais pesados. Um outro contexto que lida muito com a nossa realidade são as orientações para, por exemplo, a gente não descartar pilhas em qualquer local, porque o material lá, cádmio, né, por exemplo, que está na pilha, pode ir para o solo, contaminar o solo e os lençóis freáticos, né, e criar ali uma cadeia de contaminação do ambiente ligado justamente ao manejo errado desse resíduo urbano. Então, se a gente parar para pensar ali, né, por conta da barragem, o manganês foi parar no rio, a água do rio, o corpo das algas serviam de alimento para os peixes herbívoros, os peixes herbívoros acumularam no seu tecido esse manganês e ao longo da cadeia alimentar, quando o peixe carnívoro se alimentar dos peixes herbívoros, ele vai estar acumulando cada vez mais deste componente. Ou seja, ao longo da cadeia alimentar, essa contaminação, o nível de concentração dos tecidos fica cada vez maior. Muito bem, vamos para o próximo slide. Foco no conteúdo, vocês veem a imagem aqui no cantinho, uma contaminação absorvida e concentrada pela cadeia alimentar. Então, vocês veem aqui no comecinho da imagem, água, uma caveirinha bem pequenininha, aquele símbolo de tóxico. Nos autótrofos, uma caveirinha maior, que é o nível das algas. No zooplâncton, né, que são dentro do reino protista, né, que são seres que têm uma única célula, não formam tecidos verdadeiros. E então, são aparentados, eles são os ancestrais que a gente conhece dos animais. A gente tem o zooplâncton. Esse nome de zoo vem dessa característica, né, de ser unicelular, de se alimentar, de absorver energia para sobreviver, não produzir o seu próprio alimento, né, por processos de quimiossíntese e fotossíntese, eles são heterotróficos, precisam comer para sobreviver, e plâncton porque eles vivem na camada, ali, né, à mercê das ondas, nas camadas superiores dos corpos hídricos. Então, as algas do zooplâncton, a gente vê a caveirinha ainda maior, peixes pequenos, maior, peixes grandes, maior até o homem, que é a maior caveirinha ali, né, possível, porque está mostrando justamente aquele efeito cumulativo ao longo da cadeia alimentar que eu havia citado. Então, as toxinas com metais pesados ou agrotóxicos são absorvidos ao longo da cadeia alimentar e ao longo dessa cadeia alimentar, essa toxicidade vai sendo acumulada. E aí o slide traz para a gente um conteúdo que é um conceito que é bioacumulação. Esse é o termo geral que descreve o processo pelo qual os compostos ou substâncias são absorvidos e retidos pelos organismos. Ela pode acontecer de forma direta, quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente, solo, sedimento e água. O exemplo que acontece das algas, né, estão absorvendo diretamente da água, ou de forma indireta, como aconteceram ali com os peixes ou plâncton, por meio da ingestão de alimentos que contêm essas substâncias, estão sendo absorvidos ao longo da cadeia alimentar, tá? Então, ali a alga está absorvendo do meio, então, forma direta, e absorção direta por meio da cadeia alimentar. Esse efeito de acumular nos tecidos, né, os compostos que são absorvidos pelos organismos, é o tal da bioacumulação.
os processos acontecem de maneira simultânea, em especial em ambientes aquáticos, né, tanto absorção direta quanto indireta está acontecendo aí nesse esquema, conforme eu expliquei. Então, vamos passar um pouquinho adiante. A gente tem, né, uma sugestão para vocês anotarem no glossário de vocês, a bioacumulação, nível trófico, e representa esse aumento do acúmulo das substâncias tóxicas, da substância estudada nos órgãos e tecidos dos organismos vivos, e a bioconcentração acontece quando essas substâncias são absorvidas por organismos em concentração mais elevada do que do ambiente circundante. Então, aí é importante a gente anotar a diferença dos dois conceitos. Daqui a pouco vai aparecer um terceiro conceito, que é o de biomagnificação, tá bom? Então, a diferença aí, que é para a gente poder separar desse terceiro conceito, é que bioconcentração e bioacumulação ocorrem dentro do organismo. Vamos aqui. A biomagnificação ou magnificação trófica já é um fenômeno quando a gente está analisando essa absorção, né, de acúmulo progressivo de substâncias ao longo dos níveis tróficos de cada elo da cadeia alimentar. E assim a gente tem aqui no esquema que vocês veem, né, dos peixinhos até os peixes maiores, até aqui embaixo o urso polar, né, o crio, os peixes, foca e o ursinho com a cor azul vai se mostrando. Quanto maior a cor azul, maior o nível de concentração dessas substâncias absorvidas ao longo da cadeia alimentar. Quando a gente fala desse acúmulo ao longo da cadeia alimentar, a gente está falando da biomagnificação, tá? Lembrando que quando a gente falava de bioacumulação e de bioconcentração, a gente está falando da concentração dentro dos organismos. Não, né, a gente está com foco nos organismos, na biomagnificação a gente está com foco nos elos da cadeia alimentar. E o que é a contaminação? Poluição, transmissão de impurezas ou efeitos nocivos que podem prejudicar o ambiente e outros seres vivos. E aí a gente tem uma questão, né, que eu vou pedir para vocês pensarem um pouco e responderem no caderno, que mostram dois esquemas, tá bom? Para fazer essa proposta, vocês vão ter 10 minutinhos, então eu vou explicar, depois eu paro o vídeo para vocês, né, fecho aqui para vocês poderem ter tempo de copiar e responder. Aqui é possível relacionar a presença de metais pesados em peixes destinados para consumo humano. Então, será? Onde os peixes vivem? Será que está essa água? Será que tem essa contaminação? Bom, então vamos pensar um pouco no que a gente discutiu até agora. E quais argumentos você pode usar para fundamentar a sua resposta? Se ficou difícil você separar uma questão da outra, seria assim: por que tem metal pesado no peixe? Pergunta 1. Justifique sua resposta na 2. Né? Que tipo de argumentos, né? Como ele pede mais argumentos, mais de um, para você usaria para justificar a presença desses peixes do acúmulo desses metais pesados nos peixes. Eu vou começar aqui com o meu cronômetro, marcando aqui os minutinhos para a resposta.
Muito bem, passados os nossos 10 minutos, vamos dar uma sequência aqui, né? E vamos falar um pouquinho sobre o que vocês responderam, né? Primeiro, a que é possível relacionar a presença de metais pesados em peixes destinados para consumo humano? A presença do contaminante no corpo hídrico onde vivem os peixes, no meio ambiente, e que é acumulado ao longo da cadeia alimentar. Quais são os argumentos que a gente pode usar para justificar, né? Que por meio, né, da bioacumulação, os peixes acumulam aqui de forma indireta todas as toxinas absorvidas pela sua alimentação, né? E vão reter isso ao longo da sua existência. E ao longo da cadeia alimentar existe a biomagnificação, ou seja, todos as toxinas, os metais pesados acumulados ao longo da cadeia alimentar vão sendo ampliados ao longo de cada elo da cadeia alimentar. Então, a gente consegue justificar aí utilizando os termos que a gente estudou na própria aula. Ok? Então, agora sim, a gente dá sequência aqui. E aí, a gente apresenta para vocês um novo termo que é de bioindicadores. Um bioindicador é um ser vivo que é capaz de indicar a presença de algo no meio ambiente. Então, vamos ler a definição aqui do slide. É possível avaliar o grau de impacto ou poluição ambiental por meio da bioacumulação. Existem estudos que avaliam a concentração de metais pesados em ambientes aquáticos por meio de bioindicadores, que são esses organismos cuja presença, abundância e condições são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Esses estudos são realizados por profissionais de formação em biologia, meio ambiente, química e engenharia. Por exemplo, um bioindicador é a presença de anfíbios. Anfíbios são muito sensíveis à mudança do ambiente. Quando aparecem poluentes, principalmente em ambientes aquáticos, os anfíbios desaparecem ou diminuem a sua população naquele local. Então, isso é importante em indicadores de qualidade da água, né? Até porque eles são muito sensíveis para absorção por meio da pele de substâncias nocivas. E aqui, né, a gente tem um exemplo, né, na fotografia de um profissional coletando a amostra de água, na foto, à direita aí da tela, e a gente tem a definição de que os ecossistemas aquáticos são ideais para esse tipo de avaliação porque são considerados receptores finais da contaminação liberada no ambiente, como deposição de metais pesados, zinco, chumbo, cádmio, mercúrio, entre outros, provenientes de atividades agrícolas e de mineração, né? A mineração usa muito água para lavagem de peneiras, e aí essa água de rejeito vai estar mostrando quais são as substâncias químicas utilizadas nessa mineração. E quando a gente tem, né, o uso de defensivos agrícolas, a chuva, ao cair, lava, né, esses defensivos na superfície de plantas, solos, e carrega lá para o corpo hídrico mais próximo, né, para os rios, águas mais próximos, e ali a gente consegue ter uma síntese, né, de como está acontecendo aí toda a ação do homem nessa bacia hidrográfica, que é toda a região geográfica que contribui, né, de onde vai cair a chuva e ela vai escorrer para um determinado rio, de onde vai ter rios e lagos, riachos e vão contribuir para um determinado corpo hídrico central, tá? Então, esses estudos da contaminantes da água passam a ser uma forma de a gente ver diretamente como está sendo feita toda a gestão dessa bacia hidrográfica. E aí a gente tem um infográfico, tá? E esse infográfico, a proposta é que a gente faça a leitura dele e análise. Então, a gente vê em 1, 2, 3, o destino da lama contaminada, 2, aquecimento e evaporação de mercúrio, 3, mercúrio condensado e disperso no meio ambiente. Então, a gente está falando aqui de uma situação de garimpo, né? Como o título da tirinha, como o mercúrio do garimpo envenena um rio, e aí ele mostra que primeiro o ouro puro está misturado ao solo, depois a gente vê os garimpeiros que usam jato de água, né, nessa região para gerar uma lama em que está misturada água e o ouro, o sedimento e o ouro, e aí é usado mercúrio, né, que serve como aglutinador, ele vai juntar as partículas de ouro ao redor dele, e vai fazer com o mercúrio mais denso que a água, vai para o fundo das peneiras, né, forma esse amálgama. E aí, nessa precipitação, a gente joga a lama fora e pega esse amálgama.
O amálgama, ele é aquecido para que o mercúrio evapore, e esse gás de mercúrio, que a gente tem aqui onde tem o 2, né, ele pode ser inalado, causando problemas sérios para o sistema digestivo, rins, fígado, os rins fazendo parte do sistema excretor, e o sistema nervoso central, né. Então, a gente tem os problemas gerados para os próprios garimpeiros, e além disso, esse mercúrio condensado pode voltar para o meio ambiente, precipitar ali nos rios, lagos, tendo uma contaminação, gerando a bioacumulação nos tecidos de organismos vivos e a biomagnificação ao longo da cadeia alimentar. A gente vai ter como desse elemento químico. Por isso que a gente tinha, né, quando falava do garimpo ilegal na Amazônia, da situação de contaminação das populações indígenas, existia essa relação, né? A má gestão do território, a atividade de garimpo ilegal, gerando poluição, chegava, né, por meio das cadeias alimentares, das populações que vivem ali, principalmente as comunidades ribeirinhas e indígenas, que se alimentam muito, né, de pescados, aquilo que é produzido pelos rios ali na região da Amazônia, que é um dos recursos mais expressivos, né? Então, desenvolvida a caça e pesca para fonte de proteína, como fonte de proteína principal, e se tem ali poluição, vai chegar nas populações das nações indígenas que vivem naquela região. E aí, tem aí uma outra proposta para vocês escreverem, registrarem sobre o assunto, em que vocês vão identificar nesse momento, né, nesse infográfico, em qual etapa vocês enxergam a biomagnificação. Então, me conta, onde vocês estão vendo o que está acontecendo, perdão, a bioacumulação? Está tendo acúmulo nos tecidos dos organismos vivos desse metal pesado, do exemplo que é o mercúrio. E onde é possível vocês enxergarem a biomagnificação, ok? Eu vou calcular aqui os 10 minutinhos, deixar no cronômetro e o tempo para vocês copiarem a pergunta no caderno e responderem.
Muito bem, então, nesses 10 minutinhos, espero que vocês tenham conseguido responder, mas a gente vai fazer uma correção já aqui, porque o objetivo aqui no final da aula vocês tenham o conteúdo, né? A compreensão do conteúdo. Então, em que etapa você verifica a bioacumulação? Se vocês olharem aqui no 2, momento 2, vocês vão ver que ao respirar essa poluição, o vapor do mercúrio, o garimpeiro ele está acumulando nos seus tecidos de forma direta, né, direta do meio ambiente, os elementos químicos. Esse elemento químico causando lesões nos seus tecidos, tá bom? Então, esse é o momento que a gente vê a bioacumulação. E a biomagnificação a gente vê aí na cadeia alimentar, representada pelo rio, quando a gente está aí nesse esqueminha, na parte do esquema sinalizado pelo 3, em que a gente vê que o mercúrio chega no rio e vai sendo acumulado ao longo das itens da cadeia alimentar. Tá bom? Então, e vocês vão ver que no infográfico tem umas bolinhas pretas indicando a quantidade de mercúrio. Vocês veem que a maior quantidade de mercúrio está no peixe, o último peixe da cadeia alimentar, e no indígena que está se alimentando desse peixe. Tá bom? Então, aí são 2 cenários. Na próxima aula, a gente vai retomar alguns conceitos dessa cadeia alimentar. Tá bom? Então, por enquanto, a gente encerra a aula. A gente trabalhou com o conceito de bioacumulação, o risco para a saúde, e a gente falou sobre o aumento, né, e da toxicidade ao longo das cadeias alimentares. Obrigada e bons estudos.